tema de previdenciário que a gente teve, de todas as bancas, apesar de eu não ser fã da área, não trabalhar na área, mas eu entendo que é uma área muito importante que está sendo muito discutida nesse momento, né? Eu estou muito ansioso para ouvir os seus apontamentos. Gostaria de agradecer a presença aqui de todos que estão assistindo a sua banca e, por fim, agradecer a presença dos meus colegas professores aqui que estão abrilhantando mais esse dia de banca. Passo a palavra para o professor. Primeiro, agradecimentos a todos. Querida aluna, participou aqui, que tive o prazer de dar aula por 2 semestres. Agradeço também a todo mundo que está presente aqui, principalmente os familiares, que vão poder prestigiar aqui essa conclusão, esse encerramento de um ciclo. E o encerramento de um ciclo com a discussão de um assunto extremamente relevante. Um assunto extremamente relevante no Brasil, que gera discussões e gera discussões recentes. Um assunto extremamente relevante em quase todos os lugares do mundo. O Japão enfrentando dificuldades, a França tendo protestos nesse exato momento em relação ao aumento do número de anos necessários para a aposentadoria. Então, é um assunto que a gente precisa mesmo entender, mais pesquisas, a gente precisa entender mais informações científicas sobre o que a gente está discutindo e como a gente pode tentar resolver. Então, boa sorte na apresentação. Boa noite aos familiares. Boa noite. Como o colega disse, eu acho que esse é um tema que talvez ele nunca acabe, né? Talvez nunca finde a discussão da necessidade de mudança do regime de previdência social. Como o colega disse, a gente tem protestos, né, nesse momento na França, mas outros países já enfrentaram. Eu acho que isso não vai mudar enquanto for obrigatório, se assim podemos dizer, né? Então eu passo a palavra para você. Boa apresentação. Obrigada. Regime de previdência social. A sustentabilidade, eu escolhi especificamente o regime geral de previdência social, que é o plano básico da previdência, que abrange a seguridade da previdência, a assistência social e a saúde. Falando da previdência especificamente porque o nosso país vem passando por um momento muito feliz, que é a expectativa de vida que vem aumentando ao longo dos anos. Isso é muito bom, significa que nós temos avanços em vários desenvolvimentos, inclusive sociais, abrangendo saúde, tecnologia, mas o nosso país faz parte do regime de repartição simples do seguro da Previdência, que é que os atuais trabalhadores ativos e segurados ativos da Previdência pagam os atuais inativos. Ou seja, precisa ter um equilíbrio entre o mercado de trabalho, que está fomentado, equilibrado, para que haja o pagamento dos atuais inativos. Tem tido uma crescente demanda de idosos no nosso país tem envelhecendo e, na minha pesquisa, descobri que ela envelhecendo mais rápido, inclusive do que países na Europa. Só que também a fecundidade tem baixado, principalmente pela inserção da mulher no mercado de trabalho, desde a década de anos 60, com os anticoncepcionais e tudo mais. A mulher inserida no mercado de trabalho tem gerado menos filhos, com menos filhos, menos jovens trabalhando, menos segurados trabalhando, ativos, consequentemente, maiores idosos, uma deficiência enorme na nossa previdência, que a discussão, ela é deficitária, ela é superavitária, ela é deficitária. E ainda que ela fosse superavitária, seria necessário trabalharmos para garantir às futuras gerações que os direitos sociais previstos na Constituição Federal, sejam fundamentais ou sociais, inerentes, para que possamos entender, independente se no momento atual ela é deficitária ou não, nós passamos por um envelhecimento da população e uma diminuição de fecundidade. A algum momento isso vai ter algum problema e não está mais a longo prazo. A médio prazo nós teremos um problema. Esse foi um dos fundamentos da atual reforma da Previdência. Ocorre que a reforma da Previdência ela realmente mudou muitos aspectos na legislação previdenciária brasileira. Contudo, ela deixou a desejar em alguns pontos, como, por exemplo, é necessário que haja uma igualdade entre o regime geral de previdência, o regime próprio de previdência, para os trabalhadores rurais, aposentadoria para os professores, aposentadorias especiais, porque nós percebemos na Previdência, na reforma da Previdência, que somente, em sua maioria, o regime geral de previdência social foi afetado, enquanto o regime
próprio de previdência também foi afetado, não tanto quanto o regime geral. Isso, ao longo prazo, vai potenciar mais ainda uma deficiência na nossa previdência. Então, eu entendi que temos uma deficiência realmente. No ano de 2022, a Previdência fechou com um déficit de mais de 200 bilhões. Isso está no site do Ministério da Previdência. E a tendência é piorar. Porque com a crescente população de idosos, a diminuição de mercado de trabalho, também não podemos esquecer que, ao longo do meu estudo, eu percebi que tratava-se muito mais de economia do que direito. E, economicamente falando, a Previdência, ela mantém o país ativo economicamente. Então, é necessário instituir um mercado de trabalho para os jovens, para que haja mais ativos e também para que possa haver o sustento desses idosos. No entanto, nós temos uma faca de dois gumes, porque as pessoas, ao longo do tempo, estão tendo menos filhos ainda. A tendência é que as pessoas tenham menos de 2 filhos. Então, o que nós poderíamos fazer? Obrigar as pessoas a aumentar a taxa de natalidade ou aumentar, fazer com que os idosos trabalhem mais ainda por mais tempo, tirando deles o direito de descanso, já que eles já contribuíram quando foi a sua época. Então, assim, é uma conversa muito difícil. Não consegui encontrar uma solução que termine, porque, como o professor Guilherme falou, é uma discussão que sempre vai ter. Ainda mais de repartição simples, que é um pacto entre gerações. Essas gerações idosas e jovens precisam estar em pé de igualdade para garantir às gerações futuras seus direitos fundamentais e sociais. Que a Seguridade Social, ela tem como caráter de prover aos trabalhadores, até mesmo os não trabalhadores que são inativos, como por exemplo desse benefício de prestação continuada, os direitos de ser providos economicamente. Seja se ele pode trabalhar ou não, parcialmente ou totalmente incapaz, se ele esteja parcialmente ou totalmente incapaz, temporariamente, não importa. A função da Previdência é suprir, é um caráter social. E, embora realmente a reforma da Previdência foi extremamente fundamental para a manutenção, mas ainda há muito a se fazer, porque, embora tenha havido a reforma da Previdência, ainda estamos em déficit. Essa foi a minha conclusão, que a nossa Previdência, infelizmente, não é sustentável. E se continuar da forma que está, a tendência é que daqui a longo prazo, se não tivesse realizado a reforma da Previdência, em curto prazo não teríamos condições financeiras de arcar com toda a Previdência, aliás, toda a Seguridade Social. Com a reforma da Previdência, provocou-se uma demanda sustentável a longo prazo, mas ainda assim, como ela é, se fosse, como já disse, se ela fosse superavitária, precisaria de reforma, sendo deficitária, mais ainda. O repartição simples é feita nos Estados Unidos, na França. O professor disse, na França atualmente tem passado por grandes discussões sobre a atual reforma. No Brasil não foi diferente, até hoje, inclusive com o cunho político, né, que apoia certo partido político, crê que é necessário, que apoia outro, crê que não. Independente de politicagem, é necessário uma reforma da Previdência. Essa foi a minha conclusão. Perfeito. Paloma, gostaria de inicialmente parabenizá-la pelo trabalho, não só pela escolha do tema, mas eu acho que a estruturação do trabalho é muito pertinente. Você fez uma explicação sobre origem, evolução, chegando aí no regime geral de previdência, que era o seu foco, né? Então acho que a estruturação do seu trabalho foi muito importante. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, na opinião da acadêmica, a Previdência Social deveria ser obrigatória no Brasil? Deveria porque, assim, muitos falam do Brasil com um clima negativo, mas o Brasil é uma mãe. Muitos países não têm seguridade social como nós temos, com assistência médica, com saúde, como o SUS, por exemplo, a Previdência. Embora a repartição simples seja um sistema problemático, que o avanço da expectativa de vida dos brasileiros seja uma problemática nesse regime, é completamente necessário. Imagine um Brasil com o perfil dos brasileiros, que não tem preparo econômico e financeiro, vivendo em um país que não tem a saúde pública, que não tem assistência social, que não tem a previdência, que tenha, quando chegar à sua velhice, ou continuar trabalhando porque não teve
condições financeiras de juntar uma certa quantia para viver na velhice, ela é extremamente necessária. Inclusive, eu estou em regime geral de previdência social, porque o trabalhador é obrigado compulsoriamente a se filiar, né? A não ser que ele tenha também tem os tratados internacionais, se ele for um empregado que seja estrangeiro, tem as suas regras próprias, regime geral de previdência, regime próprio de previdência social, tem regras próprias, mas em regra, o trabalhador é filiado compulsoriamente, justamente para que lá na frente não venha acontecer esses problemas de opa, não me filiei, agora o que eu vou fazer, como que eu vou me sustentar minha prole e minha família. É extremamente necessário, até para a educação dos brasileiros, não temos educação financeira para isso. Perfeito. Eu, particularmente, compartilho da opinião da acadêmica. E a minha segunda pergunta também é nessa linha, né? O Japão hoje sofre um problema que talvez o Brasil, no futuro, sofra de uma maneira melhor do que o Japão, né? O Japão hoje tem uma parcela da população de idosos muito maior do que uma parcela de jovens. E lá eles não têm um regime previdenciário obrigatório. E o país hoje, além de não ter jovens para desenvolver o país, né, ou não ter jovens suficientes, esses idosos eles estão passando muitos problemas e muitos deles hoje moram na rua, né? Então, o país precisa olhar para isso. Como é que eu vou deixar uma parcela da população dos idosos aqui morando na rua, né? Esse cara trabalhou a vida toda, tudo mais. Então, eu acho que quando a gente olha para esse aspecto, né, é importante. Claro, cada país tem a sua peculiaridade, a sua educação, o seu povo, mas eu acredito que seja muito importante. E a minha pergunta é, a acadêmica chegou a pesquisar como isso ocorre em outros países, né? A acadêmica comentou dos Estados Unidos, da França. Cheguei a dar uma olhada no Japão, porque eu estava batendo papo com o professor Guilherme e ele falou, olha, no Japão está acontecendo uma coisa horrível, que um dos políticos tem um partido político que defende que é necessário que os idosos faleçam, entre aspas, não sei se ocorria uma eutanásia, para que eles parem de depender do governo e dar gastos, né? E aí, isso chamou muita atenção. E aí, comparando com o Brasil, realmente a nossa Constituição é uma mãe que nos impossibilitaria, principalmente do direito à vida, graças a Deus, jamais pensaríamos dessa forma. Eu creio que o Japão, uma forma de resolver seria levar a pessoa, fomentar, além do turismo e tudo mais, pessoas para morarem lá, para residirem lá, assim como muitos países da Europa faz, a Suíça faz, para que se filiem, creio eu que deveria ser obrigatório se filiar ao regime, para que com o mercado de trabalho fomentado, ajudem a pagar os custos e benefícios desses idosos, para que não chegue a um patamar tão extremo como esse. Perfeito, duplo satisfeito. Passo a palavra para o senhor. Primeiro agradecendo a grande apresentação, né? Conseguiu explanar com perfeição todo o trabalho que você teve, todas as explicações, inclusive essa pesquisa sobre a influência de outros países, né? Eu acredito que, no geral, eu não tenho perguntas a fazer, eu estou bem satisfeito nesse sentido. Entretanto, gostaria de fazer um comentário, né? Esse assunto sobre a previdência é um assunto que acaba trajando muitos outros aspectos da sociedade, né? E um exemplo que eu acho muito interessante avaliar por exemplo, como a Alemanha acabou tratando sobre isso. A Alemanha atualmente é um país com o menor crescimento da idade do mundo, conseguiu ultrapassar o Japão, e o Japão tem taxas bem críticas já. No Japão e na Alemanha morrem mais pessoas do que nascem, ponto, já há algum tempo. E a Alemanha ela teve uma política pública de aceitar as pessoas e trazer para importar pessoas de todos os lugares para conseguir aumentar o número de pessoas ativas trabalhando. Então, de novo, mexe com o direito do trabalho, como um todo, mas mexe também com o direito internacional sempre, né? Então tem esse aspecto aí. E eu estou satisfeito. Alô, parabéns pela apresentação. Você foi bem didática. Aproveitando esse gancho,
praticamente os três falaram, sobre o incentivo de países, né? Tem países que inclusive pagam, né, como se fosse uma espécie de bolsa, um salário, para que a pessoa venha a residir. Queria que você me explicasse como o país, né, pode enfrentar esse déficit de pessoas, o incentivo à imigração e o combate à xenofobia, porque por vezes o país deixa de se preocupar com isso no momento que já está em uma situação crítica, né? Então, como é que o Estado poderia trabalhar esse combate à xenofobia e o incentivo à imigração? Eu teria que ter uma conscientização das pessoas residentes no país. Por exemplo, brasileiro, quando vai para o exterior, sempre é vítima de xenofobia, nos países, principalmente da Europa. Teria que haver uma conscientização primeiro da população, até porque, e conscientização econômica, porque no bolso sempre vai mais, de que os imigrantes estão indo lá para ajudá-los, né, a manter a economia acesa e a garantir os direitos fundamentais deles. Eu creio que tem que ter uma conscientização social, mas focar na conscientização econômica, para que não, olha, se não vier alguém aqui para nos ajudar, teremos uma quebra, não conseguiríamos garantir o provento da tua família, do teu sustento, na tua velhice. Eu creio que seria essa a fórmula. Perfeito. Paulo, uma última pergunta. Claro, a gente já até comentou isso, vocês dois, e na minha abertura eu também falei, mas eu acho que é um tema que nunca vai deixar de ser discutido. E cada vez mais a tendência é aumentar o ano de contribuição e o ano da pessoa para que ela possa, enfim, se aposentar. Só que a gente, da mesma maneira, enfrenta um grande problema. Hoje o idoso tem uma grande dificuldade imensa em conseguir um emprego, né? Seja pela idade ou a idade atrelada à falta de experiência, né? Tem pessoas que deixam para começar a contribuir, né? Porque a contribuição é obrigatória, mas é obrigatória quando a pessoa trabalha registrada, né? Então, como que a gente conseguiria conciliar isso com uma pessoa que deixa para começar a contribuir depois? Uma pessoa que começa a trabalhar, por exemplo, com 25 anos, né? Fez a faculdade, foi sustentar para os pais enquanto dava, mas começou a estudar, começou a trabalhar, com 25 anos, e o tempo de aposentadoria dela é de 80, e ela chega num desemprego de 50, né? Conseguiu entender a pergunta? Como que a gente faria isso? Na Previdência, a gente tem um problema, eu creio que seja um problema, por exemplo, quero me aposentar, mas eu não contribuí lá atrás. Você não consegue fazer uma... se eu pagar para você uma parcela única, eu consigo agora me aposentar? Eu tenho idade, mas eu não contribuí lá atrás. Mas se você gerar para mim, vamos supor, uma guia de pagamento para eu pagar, para eu me tornar beneficiário, eu consigo? Não. Hoje, atualmente, não. Creio que uma das formas poderia ser essa, autorizar para que as pessoas consigam pagar as contribuições que deixaram de fornecer, de contribuir. Tá, mas isso não seria uma espécie, então, de previdência privada? Seria. Mas é o que temos para isso que eu falei, é uma faca de dois gumes, nós temos inúmeros problemas. Primeiro, os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Acabei descobrindo no meu trabalho, infelizmente, né? Temos 4 homens aqui, todo mundo vai para o cachorro primeiro. Mas o que acontece? Os homens morrem primeiro, só que eles contribuem mais do que as mulheres, porque eles se aposentam mais tarde do que as mulheres. Se temos mais mulheres ativas, temos menos contribuições. E além dos problemas das contribuições, temos o preconceito com os idosos de se inserirem na sociedade. Teria que ter políticas públicas de incentivo a cursos, bolsas, etc., para a preparação dos idosos, para a capacitação desses idosos e uma estimulação de estarem sempre se preparando, estudando, não deixarem de estudar, para que eles consigam, talvez até criar uma lei, tem a lei da carteira, esqueci o nome, se é verde e amarela, que incentiva os jovens a participarem do mercado de trabalho, mas é o contrário. Fazer uma lei que incentive as empresas a contratarem os idosos, talvez com uma contraprestação, olha, você contrata esse tipo de idosos e eu te isento de algum imposto. Sempre econômico. No sistema previdenciário, embora o cunho seja social, o que manda é a economia. Perfeito, professor Geraldo, extremamente satisfeito. Perfeito, eu vou pedir para que todo mundo se retire para que a gente possa deliberar a sua nota e já chamamos a cadeira.